Direito e Literatura está de volta e hoje estamos falando sobre O Caminho para Wigan Pier, de George Orwell. Esse que escreveu 1984 e a Revolução dos Bichos. E recebemos aqui no estúdio o Maurício de Carvalho Góes, que é professor de Direito do Trabalho, tudo a ver, e doutorando em Direito aqui na Unicinos, e o Cláudio Zanini, que é doutor em Letras e professor do curso de Letras da Unicinos. Bom, nem vou perguntar nada, vocês falem, porque tem tanta coisa sobre isso, né? À vontade, porque é uma obra fascinante. Né? Eu queria retomar um pouquinho o que o Maurício falou no primeiro bloco com relação às instituições, ao coletivo. O Orwell, nesse livro, ele faz um zigue-zague muito interessante entre o âmbito individual e o âmbito coletivo. Perfeito. Porque o que ele faz? Ele mostra o conflito que cada uma daquelas criaturas vive, consciente ou inconscientemente, apontando, por exemplo, que eles têm que se locomover nos túneis, ou de joelhos, ou de cócoras, ou, enfim, nas posições mais desconfortáveis possíveis, algo em torno de 1, 2, às vezes 5 quilômetros. Né? E às vezes totalmente sem roupa, em face do calor. Sem roupa, se sujando, respirando pó de carvão, naquele ambiente sufocante, perigoso por natureza. Mostrando como aquilo, de uma certa forma, deforma os corpos deles, ainda que o Orwell aponte uma certa nobreza nos músculos bem torneados, nos corpos bem definidos. A força, né? Ressalta a força. Justamente. E quando eles um certo realismo socialista. Justamente, claro. Que estava bem na época, né? Claro. Daqueles quadros enormes do trabalhador forte, com um martelo, com mas sabe que tirando essa parte da deformidade do corcunda, isso até de uma certa forma me remete aos renascentistas, sabe? Isso. Porque o Orwell se detém muito na parte da musculatura mesmo, de como os corpos desses mineiros era bem torneado, né? Mas eles saem desse local de trabalho, eles saem desses túneis e vão para aquelas casas absolutamente horrorosas onde eles moram. As carroções, tem as carroças. Tem as carroças, são espaços de 8, 10 metros quadrados com percevejos, com paredes podres, na iminência de, sei lá, avalanches de restos de minério de carvão que podem demolir com a casa, um espaço onde vivem, sei lá, 8, 10 pessoas, pagando aluguéis exorbitantes. O Orwell ele se preocupa muito em mostrar também aonde vai o salário que cada uma dessas pessoas ganha, e é interessante que no levantamento que ele faz, aí o direito do trabalho eu acho que entra de uma maneira bem forte. Sim. Eles são obrigados a pagar não só o sindicato, não só o convênio, mas também, assim, lâmpada para trabalhar, o processo de afiar as ferramentas, isso tudo era pago. Inclusive, eles descontam no contra-cheque deles, ali no olerite, como se falava antigamente, o Orwell aponta que tinha o desconto da morte do colega. Justamente. Se um colega morria, para ajudar a viúva. Então se descontava... Era uma espécie de mútuo ao contrário. Exatamente. Então, assim, 2 pontos que o Zanini ressaltou, Lênin, muito importantes. O primeiro, assim, ele faz algo que afeto ao direito do trabalho, mas que muitas vezes se esquece. Se fica no âmbito da empresa ou do empreendimento, ele consegue sair da jornada de trabalho, depois de descrever todo aquele absurdo, toda aquela condição insalubre e periculosa, e depois ele vai para lá do aspecto reflexo social, que hoje muito se esquece. Nossa jurisprudência trabalhista vem caminhando aos poucos para analisar essa questão existencial do trabalhador. É recente as indenizações por danos morais a dano existencial. E tem pessoas que não raro tu comenta, olha, houve uma indenização por dano existencial, o que é isso? É aquele dano ocorrido pelo excesso da sobrejornada. É uma espécie de segunda ou terceira onda que pode se chamar, estou inventando isso agora, mas enfim, não sei se existe ou não, mas uma espécie de segunda ou terceira geração de direito do trabalho que já sai, digamos, da proteção em face da desigualdade e agora para um terceiro momento, que é uma espécie de valorização dessa questão da dignidade como uma ponte em direitos humanos e direitos fundamentais. A questão existencial mesmo. E essa questão existencial eu tenho defendido, inclusive, em pós-graduação, com base no livro do Lênin, no Verdade e Consenso, que é a história do panprincipiologismo, onde não se fica preso apenas por que se justificar com instrumentos, com criações para justificar proteção, se eu tenho direitos humanos como... Claro, que já estão escritos.
que estão prontos para serem estão utilizados. prontos, né? Porque aí, Zanini, tem todo o direito, né, que se constrói a partir do segundo pós-guerra, e olha que isso aí é um pouco antes. Na verdade, ele faz inúmeras profecias aqui. Esse livro ele saiu 2 anos antes da Segunda Guerra, e ele comenta, vai ser uma guerra que vai fazer todas as outras parecerem brincadeira de criança. Exatamente. Né? Mas com relação a essa coisa do indivíduo mesmo, o Orwell ele se preocupa em comentar como essa situação terrível profissional vai influir o âmbito individual, como a pessoa não vai ter vontade de cuidar da sua própria aparência, de cuidar da própria saúde, de... enfim, a autoestima inexiste. E além disso... Isso é fundamental nas relações, né? Porque essa questão do existencial também. Porque se você não tem um mínimo de dignidade ou de salário, a coisa vai degradando. E ele chega a falar de uma certa crítica, ele diz assim... Que a coisa é tão terrível que as pessoas já não cuidam mais sequer das mínimas coisas. Deixam um urinol lotado no meio da casa. No meio da casa, que era minúscula. Ele chega a mencionar um trabalhador que começou, que eles tinham uma superstição de ir trabalhar e não falar com a sua mulher. Mas tinha um que então estava com tanto medo que passou a beijar a sua mulher depois de 6 ou 7 anos. Você imagina de que forma o impacto desse tipo de trabalho, como disse, da degradação, fazia. Deixando claro, assim, os telespectadores fazendo um exercício muito singelo. Pegássemos o direito do trabalho hoje e o transportássemos, que fizéssemos uma digressão dessas coisas que vimos ali. Primeiro, atividade insalubre, dano à saúde, o problema da questão respiratória, dano estético, ficavam com marcas azuis no nariz e no rosto, nas franjas do rosto, como ele menciona, nas frestas do rosto. E desenvolviam síndromes onde o olho dilatava, as pessoas não suportavam a luz do sol porque trabalhavam no escuro. Jornadas sem intervalo, refeição totalmente inadequada, o transporte de 1 ou 2 horas até lá embaixo, a ergonomia, ou seja, não existia nenhuma, a questão da postura e da forma de trabalhar de uma forma regular, e ganho não por danosa. Periculosidade zero, né? Zero, e o interessante é quando ele traz os descontos, esses descontos, porque uma coisa é certa, se hoje se perguntar assim, quem é o empregador no Brasil, o artigo 2º da CLT diz, artigo 2º, empregado é a empresa individual ou coletiva que assumindo os riscos da atividade econômica. Isso é empregador. É empregador. Ele repartia, na narrativa do Orwell, ele repartiu com o empregado, com o trabalhador, tudo. Todo risco era suportado no trabalhador. E isso é a grande expressão da dominação. Claro. É o que os juristas, a doutrina traz. É quando o empregador joga tudo nas costas do trabalhador, sendo que a atividade econômica é ele. Ele possui. Zanini, a questão do quanto o capitalismo nos deve, né? Eu estava ouvindo vocês falando agora, eu estava pensando como o Orwell costurou isso tão bem, né? Porque a gente estava falando da degradação do ser humano e agora o Maurício falou sobre todas essas questões. Um dos aspectos da degradação do ser humano que ele aponta é, por exemplo, o fato de que o consumidor, apesar de receberem pouco de trabalhar de uma maneira horrível, são consumidores, têm lá a sua renda, ele vai passar a preferir comida enlatada ao invés de comida natural, vai preferir doces baratos, as pessoas não chegam aos 20 anos com os seus dentes naturais. Os que ainda têm dentes, eles têm poucos e estão podres, né? Mas daí fica aquele pensamento, a minha vida já é uma droga, o meu trabalho já é perigoso, o meu salário é reduzido e eu não vou me dar o direito de tomar um chá e de comer uma carne, mesmo que seja processada, de vez em quando. Então é nessa linha que ele segue para apontar o industrialismo e o capitalismo como dois dos grandes responsáveis por isso tudo. E essa ideia de formar os sindicatos, de procurar proteção através disso, vai ser o grande mote que ele vai usar para defender a visão dele de socialismo. Ele aponta o socialismo como resolução para todos esses problemas. Claro que depois ele abandona, né? Porque ele vai escrever mais tarde a sua ruptura. Mas aqui mesmo ele já problematiza os socialistas, sim, né? Sim, ele as fala críticas duras que do estereótipo do socialista, né? Que o próprio socialista ele não se aceita do jeito que ele é, e ele tem preconceito de classe muitas vezes contra o próprio socialista. O filho do cara da classe média alta que vai virar socialista ou comunista. Né? Eu acho que é importante a gente fazer um parêntese para o telespectador aqui. O Orwell, ele era filho de ele nasceu na Índia, ele era filho de um funcionário público.
E quando eles voltaram para a Inglaterra, o Orwell teve direito a ir para Eton, que é uma das escolas mais renomadas de lá. E ele teve esse direito por ser filho de funcionário público, a renda da família não era alta. Então, Orwell ele viveu durante muito tempo nesse limbo em que ele interagia com famílias, com filhos de famílias mais abastados, mas ele não tinha tanto dinheiro. Então, ele se definiu como pertencente à esfera baixa da classe média alta. Sim, Então, e veja que já nessa época, confuso. Funcionário público tinha lá suas vantagens na Inglaterra, e como tem no Brasil hoje. Bom, não vamos falar sobre isso, né? Mas, Maurício, por que para todo o Brasil, né, tantas faculdades de direito têm, por que ler George Orwell, esse livro especificamente, para o direito do trabalho, além de dar um choque na gente para dizer, olha da onde veio tudo isso. Né? Perfeito. Número 1, o primeiro é o que disseste, é o choque para mostrar a gênese, a origem. Segundo, para justificar, porque não sou contrário, não sou fechado a uma reforma da legislação trabalhista, porque temos uma CLT de 43 que não acompanha. E aí não acompanha a realidade, então ela deve ser atualizada, ela deve ser adaptada a novas situações, a novas tecnologias. Claro. No entanto, se mostra que deve sim existir uma relação de emprego protegida, aonde haja essa proteção a mais em relação ao empregado. Eu acho que esse é o primeiro ponto, para desmistificar e tirar esse ranço, Lênio, porque e isso é uma coisa que tu disseste... que é meio cansativo, isso também é um pouco chato já, né? Assim. As críticas que se fazem à CLT e tudo isso já... Não, e já se tornou chato, e além disso, assim, é o que tu disseste. E é o que tu disseste. Banalizou e está na pessoas... hora de resgatar algumas coisas. E aí, às vezes, na própria academia... Às vezes, alguns professores, e eu acho que é isso, eu acho que o Orwell, o livro, ele serve, Lênio, para alguns professores se despirem de ideologias. É interessante. E analisarem como Inclusive, ciência. esse livro caiu numa prova de direito, num concurso para juiz do trabalho. Eu acho que já caiu, né? Essa do George Orwell, que é exatamente setores da justiça do trabalho se dando conta dessa problemática. Zanini, por que tem que ler esse livro? Nós estamos chegando no final, o tempo é o da modernidade. Eu acho que para a grande maioria das pessoas cuja referência de Orwell é o 1984 e a Revolução dos Bichos, é interessante ver esse livro escrito uns 10 anos antes e perceber como essa experiência que ele teve nessa parte tão pobre e tão triste, de uma certa forma, da Inglaterra, vai servir para ele construir essas duas obras que se tornaram a referência dele mais adiante. O Orwell, de uma certa forma, ele é um profeta, e as profecias dele, infelizmente, não são das mais animadoras, alvissareiras, digamos assim, né? Porque ele vai falar sobre como as máquinas vão ocupar espaço e isso no 1984 E acertou muito, né? Obrigado, eu espero que vocês fiquem fregueses aí, o Maurício e o Zanini. O Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no nosso facebook.com/Direito e Literatura, tudo junto. Não esqueça de participar, mande sugestões e comentários. Eu espero você no nosso próximo encontro. Já temos mais de 200 programas nesta saga de trazer esta aproximação, fazer essa aproximação de direito e literatura. Faltam grandes narrativas no direito e podemos contá-lo muito melhor do que se conta hoje. Até mais.